pareciam de maior influência para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Tudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de estreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser com influência, mas temos sido outrora, não interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada a acrescentar. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão lhe fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e também me esforcei por fazê-los. Só até aí, irmãos, nós estamos diante de um livro que é a Carta de Liberdade da Igreja, graças a Deus pelo livro de Gálatas, porque se o livro de Gálatas não existisse, provavelmente a igreja seria uma constituição do judaísmo, seríamos os judaizantes, seríamos pessoas que estaríamos hoje guardando a lei de Moisés para ser justificado, estaríamos hoje circuncidando nossos filhos, estaríamos hoje respeitando o calendário judaico, a dieta judaica, enfim. Se não tivesse esse livro aqui, nós estaríamos em problemas e estaríamos escravos à lei de mandamentos na forma de ordenanças. A lei, irmãos, ela tem um objetivo: condenar o homem. A lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade veio por meio de Jesus. A lei foi dada com o objetivo principal de mostrar os erros, condenar, de realmente declarar que esse homem é um pecador. Esse foi o objetivo da lei. Deus nunca quis que o homem fosse justificado pela lei, pelo contrário, sempre foi a intenção de Deus que o homem, no Velho Testamento, no Novo Testamento, sempre fosse justificado pela fé. No Velho Testamento eles eram justificados pela fé no animal. Quando eles apresentavam o animal e derramavam sangue, eles criam que os seus pecados estavam em cima daquele animal. No Novo Testamento nós somos justificados pela fé, não em um animal, mas no Filho de Deus, Jesus Cristo. O Velho Testamento apontava para o Novo Testamento, para a nova aliança em Cristo Jesus. Para essa justificação que nós vivenciamos hoje pela fé em Cristo Jesus. Então esse livro de Gálatas é um grito de liberdade da igreja. Nós estaríamos no judaísmo hoje, seríamos aí um judeu de segunda categoria. Nós não somos judeus de segunda categoria, nós somos cristãos de primeira categoria. Deus nos fez isso, amém? Aleluia. Então esse livro é importante. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Escreveu esse livro logo depois de ter aberto algumas igrejas, depois da sua primeira viagem missionária com Barnabé. Olha Barnabé em Atos capítulo 13, se você observar comigo. Eles são comissionados, irmãos, pela igreja, Atos capítulo 13, a fazer a obra missionária de apóstolo. Primeira vez que Paulo é chamado de apóstolo, Atos 13, versículo 1, a Bíblia diz assim, ó, Atos 13, 1. Sabe? Coloca aqui na frente, Eduardo, por favor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio Teólogo, Tetrarca e Saulo. Saulo aqui é o Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram. Enviados pelo Espírito Santo, vão em sua viagem missionária. E aí, irmãos, eles abrem igrejas: Icônio, Listra, Antioquia da Pisídia, Derbe. Esses são os lugares onde eles abrem as igrejas.
Essa região em que Paulo abre a igreja de Barnabé, ela tem o nome é Galácia, é a Galácia do Sul. Então, essas igrejas abertas, justamente para essas igrejas abertas, que o apóstolo Paulo envia essa carta. Paulo está muito preocupado e triste ao mesmo tempo, porque menos de um ano após ter aberto essas igrejas, doutrinas falsas já tinham entrado na igreja. E os irmãos de Gálatas que receberam o evangelho de Paulo, mesmo eles estando com uma enfermidade grave, eles estavam a ponto de tirar os olhos e entregar para Paulo, e infelizmente agora estão sendo dominados por doutrinas falsas. E o ápice da doutrina falsa era o seguinte: o evangelho não é suficiente. Jesus Cristo, seu sangue derramado na cruz do Calvário, não é suficiente. Esta era a doutrina falsa. E aí, irmãos, o problema é sério, porque se o evangelho, o sangue de Jesus não é suficiente, o que é suficiente então para salvar o homem? O que precisamos para salvar o homem? Né? O que precisa-se para salvar o homem? Se Jesus não é suficiente, se o sangue derramado não resolve o problema, quem vai resolver o problema? Então o problema ficou grave. Eles introduziram aqui que não era só o sangue de Jesus, tinha que circuncidar os filhos, tinha que retornar à lei judaica. Algumas pessoas, irmãos, que estavam entrando na igreja, judeus que estavam entrando na igreja, que diziam: não temos problema em dizer que Jesus é o Messias, mas tem que ajuntar com a lei de Moisés. Não temos problema de acreditar que Jesus é o Messias, mas tem que ajuntar com a circuncisão, tem que ajuntar com o procedimento judaico. Isso é uma grande mentira. Paulo, irmãos, não aceitou isso. Em menos de um ano ele escreve a carta aos Gálatas, e essa carta tem um teor de correção. É uma carta que mostra a importância de retornar à fé singela, a fé sincera, retornar à vida com Deus simples, a fé em Jesus Cristo, firmar as suas convicções nessa fé. E Paulo começa a carta dizendo: olha, Jesus Cristo, versículo 4, se entregou por nós, Ele morreu por nós, Gálatas 1:4. Ele morreu pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Então aqui está o evangelho pregado desde o início da carta. Paulo já está dizendo: olha, esta é a verdade, Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo foi a cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, e essa morte resolve o problema, desarraiga do mundo perdido e caído, tira o ser humano das trevas. Então isso é suficiente. E Paulo diz no primeiro capítulo que seria maldito quem trouxesse um outro evangelho, e que eles estavam fazendo aqui era trazendo realmente um outro evangelho, que não é outro, era um falso evangelho. Então ele vai escrever 6 capítulos, irmãos, onde ele os divide bem direitinho, mostrando nesses 6 capítulos que a salvação é exclusivamente pela fé em Jesus, a justificação é pela fé. Seu ministério não é um ministério qualquer. O ministério do apóstolo Paulo é um ministério de um apóstolo que recebeu Jesus. Jesus apareceu a Paulo. Para ser apóstolo, Jesus tinha que aparecer às pessoas, as pessoas tinham que conhecer Jesus Cristo, e Paulo mostra isso no capítulo 1 e no capítulo 2. Capítulo 3 e 4 ele mostra a doutrina que eu falei, que é a justificação pela fé, e no capítulo 5 e 6 o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre o que essa justificação pela fé produz em nossas vidas. Porque o que a lei não conseguia fazer, a fé em Jesus faz. Amém. Porque a lei era incapaz de fazer, a fé em Jesus conseguiu. A lei condenava, puxava para baixo, mostrava os erros. A fé em Jesus justificava, puxava para cima e mostrava a solução. Então isso ele vai mostrar no capítulo 5 e no capítulo 6. Ele conta um pouco da sua história no final do capítulo 1. E no capítulo 2 ele continua. E agora falando, irmãos, de uma preocupação. Porque veja bem, Paulo, ele foi comissionado pelo Senhor em Atos 13 e sai pregando o evangelho e abre várias igrejas. Então Paulo tem informações de que lá em Jerusalém, que é a sede mundial do evangelho, algumas pessoas próximas aos apóstolos do Cordeiro, Pedro, Tiago e João, os apóstolos de Jesus, estavam pregando outro evangelho que era falso.
E Paulo tem uma preocupação muito grande, um zelo em isso ser verdade. O pensamento de Paulo era: será que Pedro, Tiago e João e os 12 apóstolos que ficaram com Jesus 3 anos e meio, viram sua glória, contemplaram sua presença, estão na mentira? Abandonaram o Evangelho? Paulo está extremamente preocupado com isso. Extremamente. Tanto que ele vai a Jerusalém, 14 anos depois de já estar na luta missionária, já está abrindo igrejas, ele retorna a Jerusalém, justamente para conversar com esses judeus, com esses irmãos que eram considerados colunas e eram importantes na divulgação do Evangelho. Eu fico pensando na preocupação de Paulo. Imagina só, se coloca na situação dele. Ele sabe a verdade, ele sabe que a salvação é só pela graça mediante a fé, ele tem convicção disso. Jesus apareceu a ele várias vezes. Imagina só, ele pregar uma coisa e os discípulos de Jesus pregarem outra coisa. Esse seria a maior racha na igreja cristã. Essa seria a maior divisão na igreja cristã. Era Paulo indo para a direita e os apóstolos do Cordeiro indo para a esquerda. Era Paulo pregando justificação pela fé em Jesus Cristo e os apóstolos do Cordeiro pregando justificação pela fé em Jesus Cristo, mas a situação era muito difícil. E ele mostra esse momento de preocupação no capítulo 2 que nós lemos, que é o que eu quero compartilhar com os irmãos. Olha a seriedade desse homem. Vamos lá? 14 não. Capítulo 2, versículo 1, 14 é a primeira palavra que tem, né? Gálatas 2:1, vamos entrar no texto. Paulo está extremamente preocupado, zeloso, uma preocupação de zelo, não é uma preocupação de ansiedade, é uma preocupação do Senhor realmente, de que os apóstolos estejam fora da verdade. Essa é a preocupação. Então ele vai a Jerusalém, 14 anos depois, versículo 1. 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o Evangelho que prega entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Observe a preocupação de Paulo nas palavras. Eu subi, uma revelação que o Senhor me deu, eu subi, mas atento com o fato de que, será que tudo que eu estou fazendo, os apóstolos do Cordeiro vão destruir? Porque, irmãos, eles iam trazer uma confusão grande com o apóstolo Paulo se eles pregam o contrário do que Paulo pregava. Grande. Há uma preocupação grande aqui. Ele está dizendo: eu não quero andar e parecer que tudo que fiz tenha sido em vão. Aí ele leva Tito. Eu vou explicar um pouco para vocês por que Paulo leva Tito. Versículo 3: contudo, ele diz: nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Levar Tito é uma chave. Levar Tito é a peça-chave da visita. Paulo sai da pregação da sua igreja de Antioquia, do seu ministério, e vai a Jerusalém 14 anos depois, para se encontrar com os apóstolos do Cordeiro. Pensa na cena. Ele marca uma reunião, senta com eles, e nessa reunião ele leva um discípulo. E Paulo faz questão, irmãos, de levar um discípulo que não é circuncidado. Ou seja, os judeus diziam, os falsos irmãos, Paulo chama de falsos irmãos, que para ser cristão tem que ser circuncidado, crer em Jesus, mas ser circuncidado, ou guardar a lei de Moisés. Olha só a situação. Paulo monta essa reunião e se encontra com eles. Levar Tito é mais ou menos assim: agora eu vou ter a prova. Agora eu vou saber se eles creem que a justificação é somente pela fé em Jesus Cristo, ou se eles vão forçar Tito a ser circuncidado, ou se eles vão forçar Tito a guardar a lei. Porque, irmãos, os judeus não tinham contato com os gentios, não podiam sentar à mesa com os gentios.
dar a destra da comunhão para os gentios. Era esta uma das premissas do judaísmo. Aí Paulo leva a Tito de propósito, sobe a Jerusalém e está contigo. E uma das primeiras questões é: esse daqui não é circuncidado, ou seja, ele não guarda a lei de Moisés, como vocês mandam guardar a lei cerimonial, que dizia que tinha que circuncidar. Esse é um discípulo fiel, está do meu lado, mas não está com a mistura que vocês estão. Essa saudação é muito complicada, iria mostrar realmente o que eles criam. Irmãos, graças ao nosso bom Deus, Deus preserva pessoas na fé, no meio, irmãos, de grandes batalhas doutrinárias, lutas de doutrinas falsas. Deus preserva os seus, Deus sustenta aqueles que vão ficar com a palavra. E graças a Deus, irmãos, nenhum discípulo do Cordeiro, nenhum dos 12 apóstolos constrangeram Tito a circuncidar. Ou seja, os 12 apóstolos acreditavam no que Paulo acreditava. Glória a Deus. Se tivesse divisão aqui, irmãos, ia ser uma cisão absurda. Paulo e Barnabé já estavam virando o mundo de cabeça para baixo para o Evangelho. A igreja de Antioquia e as regiões onde Paulo estava indo estavam ficando maiores do que os judeus, do que Jerusalém. A igreja estava avançando. Seria muito difícil se tivesse uma divisão aqui. Aí Paulo fala, olha, versículo 3: nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto, Paulo diz, por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzirmos a escravidão. Aqui temos duas palavras: uma liberdade, só o Evangelho dá; outra escravidão, que a lei dá. Liberdade é o Evangelho que produz, a justificação pela fé que produz, o sangue de Jesus, e escravidão é a observância da lei de Moisés que produz. São duas coisas. O problema de aceitar uma coisa que não seja a justificação pela fé e trazer para o ser humano, para o cristão, aquele que estava na igreja, duas coisas. Primeiro, romperia a liberdade, nós não seríamos mais livres, não seríamos mais livres da lei, consequentemente não seríamos mais livres dos pecados e consequentemente não seríamos salvos. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, irmãos, é que se houvesse uma mistura na doutrina, a igreja seria novamente escrava. Escrava de quem? Da lei de mandamentos a favor de ordenanças. Escrava de quem? Escrava do judaísmo. Escrava de quem? Escrava do pecado, da natureza humana. Compreende isso, irmãos? Esses falsos irmãos estavam espreitando a liberdade da igreja, estavam tentando dificultar a liberdade da igreja. Eles eram falsos. E é interessante que com falso irmão, Paulo não tem muita conversa. Olha o versículo 5: aos quais esses falsos irmãos nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Paulo vai conversar com a liderança de Jerusalém, está conversando com a liderança de Jerusalém, mas a liderança toda tem pessoas ao redor, e parte das pessoas que estão ao redor da liderança de Jerusalém são falsos. Paulo disse: não conversei com eles nenhuma hora. Esse é o ensinamento. Não gaste tempo com gente que você sabe que está crendo em doutrina falsa. Gente que crê em doutrina falsa, irmãos, só dificulta o nosso crescimento. Não gaste tempo com eles. Gaste tempo com quem não tem Jesus. Gaste tempo com cristãos que estão sedentos. Gaste tempo com pessoas que realmente querem ouvir o Evangelho. Agora, não fique gastando tempo, irmãos, com gente que está com doutrina falsa, está tentando tirar a sua liberdade em Cristo. Está só tentando te rodear para arrancar a sua liberdade em Cristo Jesus e te fazer escravo de novo deles. Paulo disse: nem por uma hora. Nós não negociamos com doutrina falsa. Aqui existe um princípio, irmãos, que eu quero passar para a igreja. Não existe, quando você tem duas coisas para escolher,
a verdade ou a paz, você sempre deve ficar do lado da verdade. Se tiver duas coisas para escolher, verdade ou paz, fique do lado da verdade. Mesmo que ficar do lado da verdade vai criar uma grande confusão. Qual a razão? Se Paulo não fica do lado da verdade, ele fica do lado de vamos manter a paz entre os irmãos, entre aspas, a verdade do Evangelho não teria chegado até aqui. Não há negociação com a mentira. Quando nós lidamos, irmãos, com doutrinas falsas, não dá para negociar. Doutrinas falsas, você rejeita. Fique com a verdade. Mas pastor, o que vão pensar de mim? Não importa. O que importa é o que Deus vai pensar de você. O Paulo vai falar daqui a pouco. Fique com a verdade. Se ficar com a verdade, você vai perder o emprego. Você perde o emprego e fique com a verdade. Se ficar com a verdade do Evangelho, vai dificultar a sua vida, que a sua vida tenha dificuldades, mas se você fica com a verdade, entende? Por que nós estamos falando isso? Porque hoje existe um falso evangelho, que é o falso evangelho da boa vizinhança, da politicagem. Não, vamos aqui, Deus ama todo mundo, vamos aqui, está tudo certo, Deus entende, Deus sabe. Irmão, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Você sabe que o sangue de Jesus purificou os pecados dos filhos de Deus? Sabia disso? Os que creem em Jesus estão livres. Mas quem não crê em Jesus é escravo, e ainda sobre eles a ira de Deus permanece. Sabia disso? Muitas vezes, irmãos, as pessoas não querem o Evangelho porque a gente não mostra a tristeza de viver sem Jesus. Entende? É necessário você mostrar algumas vezes não, sempre, o amargo do pecado. Se você não mostra o amargo do pecado, o Evangelho nunca vai ser doce. Porque qual a diferença? O pecado é amargo, entende? O doce do Evangelho, irmãos, é quando você entende a amargura que o pecado é. Amém? Então não dá para negociar com doutrina falsa, negociar com o pecado, negociar com situações onde Deus não é glorificado. E aqui, irmãos, é justamente isso que Paulo está falando. O problema todo é exatamente em cima disso. É a politicagem, não, fica aqui, está tudo certo, Deus entende mesmo. Entende o que, irmãos? Deus não entende ninguém. Ninguém é Deus entende. As pessoas que têm que entender o que Deus quer. Entendem, irmãos? Deus não é submisso a homens. Homens são submissos a Deus. Deus não deve satisfação a homem nenhum. Homens devem satisfação a Deus. Deus não deve nada a ninguém. Homens devem tudo a Deus. Vocês estão entendendo isso? Essa é a verdade do Evangelho. Paulo disse: eu não vou ficar nenhuma hora conversando com esse povo, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Porque é assim, você é uma pessoa importante de influência. Você fica conversando com quem está na mentira, seus discípulos estão vendo. Amanhã depois, seus discípulos também estão conversando com quem é falso, irmão. Se afaste, irmãos. Isso é muito importante. Uma das dores do coração do apóstolo Paulo, que é uma das dores do coração nossa, é ver pessoas influentes cegas. Porque o influente, ele exerce liderança e um monte de gente vai no buraco com ele. Por isso que Paulo está atento. Está atento de que a verdade do Evangelho precisa prevalecer. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quem são os que pareciam ser de maior influência? Pedro, Tiago e João, os apóstolos do Cordeiro e as pessoas mais importantes de Jerusalém da liderança. Paulo disse: quanto a estes que pareciam ser de maior influência, ou seja, eles têm um título. Então, porque eles têm um título e são os apóstolos, são os pastores e presbíteros da igreja, então parece que eles têm maior influência, certo? Certo. Aí Paulo disse:
quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência de homens, esses que pareciam ser com influência, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Paulo vai a Jerusalém, até para aprender com os apóstolos do Cordeiro. Vai a Jerusalém para compartilhar o evangelho que prega e até para entender melhor as coisas. Resultado da história, quando Paulo chega a Jerusalém, ele é que ensina os apóstolos do Cordeiro. Quando chega em Jerusalém, Paulo é que ensina os irmãos. Paulo é que ensina os que estão lá. E aí ele usa o princípio de não adianta a aparência. Entende, irmãos? Não vai adiantar a aparência e nem o título. O que vai adiantar é se realmente se sabe e se conhece as Escrituras. Não adianta só a aparência, o título. Precisa saber se sabe. Aí Paulo mostra aqui, olha, eles não me acrescentaram nada antes, pelo contrário. Ou seja, se eles não me acrescentaram nada antes, pelo contrário, então quem acrescentou em quem? Paulo acrescentou aos influentes de Jerusalém. Inclusive, ele diz assim: quando viram que o evangelho da circuncisão, da incircuncisão, me foi confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram considerados colunas, me estenderam a mim e Barnabé desta comunhão. Paulo não está falando de dois evangelhos, Paulo está falando de duas linhas de pregação. Uma, o apóstolo Pedro vai pregar para judeus, falar de Jesus, para judeus. Outra, o apóstolo Paulo vai pregar para gentios, falar de Jesus para gentios. São duas linhas de pregação, são dois blocos. Mesmo Deus tendo aberto os olhos de Pedro em Atos capítulo 10, e ele testificando sobre isso em Atos capítulo 11, e ele sendo uma peça importante em Atos capítulo 15, na primeira conferência da igreja doutrinária, Pedro tinha uma inclinação para pregar o evangelho só para judeu. E Paulo entendia isso. Eles entenderam isso. Agora Paulo não. Paulo tinha uma inclinação para pregar o evangelho para os gentios, apesar de pregar o evangelho para os judeus também. Mas a maior chamada de Paulo era para os gentios. Aqui a gente aprende outra coisa. Deus chama pessoas para pregar em determinados lugares específicos. Deus chama pessoas para estar ministrando para pessoas específicas. Você sabia que Paulo era acusado de pregar o evangelho só para ricos? Já ouviram isso na Bíblia? Não? Já viram? Paulo era acusado. Diziam que Paulo só queria pregar o evangelho para reis, procônsulos, governadores. Não é, irmãos? É porque parte do chamado do apóstolo Paulo era pregar o evangelho para autoridades. E as autoridades, outros têm habilidades dadas pelo Senhor, para pregar o evangelho no esporte. Usar o esporte como sendo um instrumento para levar pessoas para Jesus, e conseguem falar a língua dos esportistas. Uns conseguem falar a língua dos surfistas, outros conseguem falar a língua dos jogadores de futebol e assim por diante. Deus chama pessoas com chamados específicos para pregarem a blocos de pessoas. Por exemplo, pessoas são chamadas para pregar o evangelho a árabes. Vai precisar saber o árabe, né? Outros são chamados para pregar o evangelho, irmãos, na Índia, na África. São blocos de pessoas, de influência. Paulo tinha a graça de Deus, que lhe foi concedida para pregar o evangelho a gentios. Já o de Pedro era para ficar com os judeus. Irmãos, estão entendendo? Amém? Paulo disse que eles não acrescentaram nada para ele. Pelo contrário, quem acrescentou foi Paulo. E os irmãos de Jerusalém, Pedro, Tiago e João, os apóstolos do Cordeiro, entenderam que Deus tinha um chamado eficaz na vida do apóstolo Paulo. Chamado esse, irmãos, dado pela graça de Deus. Quando eles viram a graça de Deus na vida de Paulo, eles estenderam a destra da comunhão. Estender a destra da comunhão, irmãos, é essencial. Foi a grande manifestação de graça, de amor nessa reunião ministerial. Os apóstolos do Cordeiro estenderam os braços, estenderam a mão direita para Paulo.
e disseram: Paulo, nós estamos com você. Paulo, nós cremos no que você crê. Paulo, nós estamos juntos nessa. Cuide dos gentios, nós vamos cuidar aqui em Jerusalém. Cuide dos gentios, Paulo, que nós vamos cuidar dos judeus. E foi o que Paulo fez. Versículo 9: quando conheceram a graça que foi dada, Tiago, Cefas e João, Cefas é Pedro, que eram reputados colunas. Essa palavra colunas é liderança em grego, na Grécia. Quando você queria falar de uma pessoa muito importante, que tinha uma influência, se usava a palavra colunas. Então as colunas da igreja naquele tempo eram Pedro, Tiago e João, ou Tiago, Pedro e João. Tiago aqui, o irmão do Senhor, porque o primeiro Tiago já tinha morrido. Esse é o irmão de Jesus, que Jesus apareceu para ele. Tiago não era um dos 12 apóstolos do Cordeiro, mas era um grande líder de Jerusalém, da igreja. Cefas é Pedro e João é o João, realmente um dos 12 apóstolos do Cordeiro, que escreveu o Apocalipse. Que eram considerados, eram reputados colunas, e estenderam a mim, a Barnabé, a desta comunhão. Aí a direção foi, a fim de que nós fôssemos para os gentios. Ficou claro agora, prega o evangelho para os gentios, e eles vão pregar para os judeus. Aleluia. Não houve nenhuma orientação, não acrescentaram nada ao apóstolo Paulo. Essa reunião foi marcante, foi importante para o crescimento da igreja, e para que hoje, em 2020, nós estivéssemos pregando justificação pela fé em Jesus Cristo. Amém? A única coisa que eles pediram, olha aí, versículo 10: a única coisa que os apóstolos do Cordeiro pediram, não sei se pediram, porque nesse momento Paulo estava levando uma oferta gigantesca para eles. O apóstolo Paulo, irmãos, recolheu ofertas nas igrejas da Galácia que ele fundou, porque houve uma grande fome em Jerusalém, na Judéia. Então Paulo recolhe muito dinheiro, muitas ofertas, e ele arranja 4 pessoas para levar as ofertas para eles. E a igreja de Jerusalém, os crentes da Judéia, são supridos com as ofertas que o apóstolo Paulo traz. Estão entendendo? Está claro? Pode ser que por causa disso os discípulos de Selão se esqueçam dos pobres, porque naquele momento estava havendo uma pobreza muito grande na Judéia. É uma falta de chuva, uma seca muito grande. E Paulo diz: eles recomendaram somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Amém? Não é cuidar do pobre para ser justificado, não é cuidar do pobre para ser aceito por Deus, é cuidar do pobre porque ele precisa cuidar do pobre, porque a Bíblia fala que nós precisamos cuidar do necessitado. Os irmãos estão entendendo? O evangelho de João Batista é cuidar dos pobres. O evangelho não, a pregação de João Batista é cuidar dos pobres. O evangelho do Senhor Jesus Cristo cuidou dos pobres. Os discípulos cuidavam dos pobres. A vida de Jesus na terra cuidou dos pobres. Paulo cuidou dos pobres. A igreja primitiva cuidava dos pobres. E hoje, irmãos, no século XXI, nós também precisamos aprender a cuidar dos necessitados. Temos algumas linhas aqui de ação. A primeira que nós temos é a cesta básica. Aqueles que estão com dificuldade, a igreja supre a sua provisão por 15 dias durante o mês, ou muitas vezes até mais. Então, se você tem uma condição melhor, traga a cesta básica para cá, que a igreja vai estar suprindo a necessidade daqueles que estão passando por dificuldades financeiras na sua vida. E essa é uma das funções da igreja do Senhor. Mas nós vamos ampliar isso, irmãos. O Senhor tem já mostrado para nós essas coisas insistentemente. O Senhor está falando para nós termos uma atenção especial aos pobres, e Deus, na sua graça, vai nos dar direção para isso, no nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer algumas aplicações lendo um texto para vocês agora no final da nossa ministração. Esse texto, irmãos, fala da salvação que nós temos em Cristo Jesus, baseado no livro de Gálatas. É um texto que fala da salvação na perspectiva do tempo. É um texto que vai falar, irmãos, que nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. Salvação é obra de Deus, não é obra de homens. Amém, queridos? Aleluia. Então ouça aí e seja abençoado, edificado.
Salvação é obra de Deus e não do homem. Salvação é salvação do pecado e não no pecado. É salvação pela graça divina e não pelo mérito humano. Salvação é recebida pela fé e não pelas obras. A salvação foi planejada na eternidade, é executada na história e será consumada na segunda vinda de Cristo. A salvação pode ser analisada na perspectiva de tempo. Quanto ao passado, já fomos salvos. Já fomos salvos da condenação do pecado. Quanto ao presente, estamos sendo salvos. Estamos sendo salvos do poder do pecado. Quanto ao futuro, seremos salvos. Seremos salvos da presença do pecado. Em primeiro lugar, quanto à justificação, já fomos salvos. A justificação é um ato e não um processo. É feita fora de nós e não em nós. Acontece no tribunal de Deus e não em nosso coração. A justificação, na justificação Deus nos declara justos e não nos torna justos. A justificação é completa. A justificação não possui graus. Todos são salvos em Cristo Jesus pela fé, de igual forma, todos que creem. A justificação, irmãos, é um ato legal e forense, com base na justiça de Deus, na justiça de Deus evidenciada em Cristo, Jesus Cristo justo. Deus justifica o ímpio, justifica o injusto, sem deixar de ser justo. Deus seria injusto se Deus justificasse o injusto e não fizesse nada. Não, ele derramou, ele enviou o seu filho para morrer pelos injustos. Porém, Deus é justo e o justificador do que crê. Isso porque Deus satisfaz sua justiça quando entregou o seu filho, o advogado justo, para sofrer as penalidades que nós deveríamos sofrer. Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Agradou a Deus moer Jesus. Jesus foi traspassado pelos nossos pecados. Ele foi feito pecado por mim e por você. Ele bebeu sozinho todo o cálice cheio da ira de Deus contra nós, pois éramos filhos da ira. Pela morte de Cristo, a lei foi cumprida e a justiça foi satisfeita, de tal maneira que agora Deus pode ser justo e Deus também pode ser o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus considerou satisfatório o sacrifício substitutivo do seu Filho e nos declarou quites com a sua justiça. A conta está paga, irmãos. Já não pesa nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, pois o próprio Jesus é a nossa justiça. Em segundo lugar, quanto à santificação, estamos sendo salvos. A salvação já está consumada pelo sacrifício perfeito e irrepetível de Cristo. Diante do tribunal de Deus, já estamos salvos. Glória a Deus. Nossos pecados passados, presentes e futuros, já foram tratados na cruz de Cristo. No tribunal de Deus, todos os nossos pecados já foram pagos e perdoados. Porém, quanto ao processo de santificação, estamos sendo transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Agora, Deus está trabalhando em nós, formando em nós o caráter de seu Filho. Se a justificação é um ato, a santificação é um processo que começa na regeneração e só terminará na glorificação. Se a justificação não tem degraus, a santificação tem degraus. Nem todos os salvos estão na mesma escala de crescimento, rumo à maturidade. Precisamos, dia a dia, negarmos-nos a nós mesmos. Precisamos de alimento sólido e de exercício contínuo, a fim de fortalecermos as musculaturas da nossa alma. Se Cristo é o nosso substituto na justificação, Ele é o nosso modelo na santificação. Em terceiro lugar, para encerrarmos, quanto à glorificação, seremos salvos. A salvação é um fato pretérito, uma realidade presente e uma garantia futura. Todos aqueles que foram conhecidos por Deus de antemão foram também predestinados, foram também chamados, justificados e glorificados.
Muito embora a glorificação seja um fato consumado nos decretos de Deus, há de historificar-se apenas a segunda vinda de Cristo. Nós, que já fomos salvos da condenação do pecado e estamos sendo salvos do poder do pecado, seremos então salvos da presença do pecado. Receberemos um corpo imortal, receberemos um corpo incorruptível, receberemos um corpo poderoso, receberemos um corpo glorioso, receberemos um corpo celestial, semelhante ao corpo de Jesus ressuscitado. Quando Cristo voltar em sua majestade e glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa expectativa bendita não é apenas uma vaga esperança, mas uma certeza inabalável. Nós que fomos escolhidos na eternidade e chamados eficazmente no tempo, seremos recebidos na sua glória. Louvado seja Deus, que são amados em Cristo Jesus, justificados exclusivamente pela fé no sangue de Jesus. Nada mais. Só o sangue de Jesus nos justifica. Nada mais. Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração seja ao seu nome. Obrigado, Pai, porque por suas chagas em Cristo Jesus nós vamos sarados, para que vivamos para a justiça. Ó Senhor, nós louvamos por essa justificação. Sim. Obrigado, Pai, pela santificação. Obrigado, Pai, pela glorificação. Graças a Deus pelo seu povo nessa noite, Pai, crescendo o crescimento que vem de Ti, amadurecendo na vida espiritual, crescendo para a sua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, Pai, que o Senhor conceda a essa igreja do Panatis uma firmeza na sua fé, e onde nós possamos gerar filhos, gerar frutos, para a glória do Teu nome. Sim, Pai. Possamos gerar outros discípulos, filhos e fortes, para o louvor e engrandecimento do Seu nome, Pai. Graças nós te damos pela Sua misericórdia nessa igreja local, a Sua misericórdia no cabeça das famílias, a Sua misericórdia nas esposas, nas mulheres, a Sua misericórdia nos homens, a misericórdia do Senhor nas nossas crianças, dos professores, no desenvolvimento da Sua vontade nesse ano 2020. Graças nós te damos, Pai, pela Sua fidelidade. Obrigado, sobretudo, por esse sacrifício maravilhoso de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos absolveu e nos fez ser uma nova criatura. Aleluia. Amém, amém, queridos irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Podem assentar-se, irmãos. Hoje de manhã nós estamos com nossa escola bíblica dominical para os adultos. O tema da nossa escola bíblica dominical é o cristão e o trabalho. Começamos falando hoje, irmãos, da importância que existe olharmos para o trabalho com uma visão bíblica. Trabalho não é maldição, trabalho não é para pessoas que não têm estudo, trabalho não é para pessoas que estão na humilhação. O trabalho não foi feito, irmãos, para nós sermos punidos. O trabalho é uma bênção de Deus. No trabalho Deus nos deu talentos, no trabalho Deus nos deu dons, no trabalho, irmãos, Deus nos deu força para, através do trabalho, manifestarmos sua graça e sua glória na terra. O nosso trabalho bem feito manifesta o nosso reino, o reino dos céus. Quando nós fazemos um trabalho digno, irmãos, o reino dos céus está sendo mostrado aqui na terra. Nós podemos mudar, com a graça de Deus, uma parte da sociedade, onde nós, como cristãos, estamos influenciando. Amém, queridos? Amém. E nós vimos hoje de manhã que o trabalho gera resultados. Normalmente o trabalho é remunerado. Falamos também do trabalho não remunerado, que é o trabalho voluntário. Mas agora nós estamos falando do trabalho remunerado,
O trabalho, ele gera, irmãos, salário. E a Bíblia diz que você deve pegar parte da sua renda, parte do fruto do seu trabalho e entregar na sua igreja, para que a obra do Senhor possa estar avançando. Você pega a parte da prosperidade que Deus te deu. E olha só, como isso é tão importante. O trabalho gera resultados, que são os frutos do trabalho, do nosso salário, do nosso rendimento. E no nosso salário está parte da nossa vida dedicada. Toda vez, irmãos, que nós ofertamos, nós estamos entregando parte da nossa vida que foi dedicada ao trabalho. Isso é poderoso. Parte da nossa dedicação está sendo entregue ao Senhor. E ali, irmãos, nós estamos falando muita coisa. Primeiro, a Bíblia fala que o Senhor nos recebe nossas ofertas como um aroma suave, um sacrifício aprazível e agradável à sua presença. Segundo, irmãos, nós estamos falando que, através de nossas ofertas, que quem nos dá força para adquirir riquezas é Deus. Amém? Então nós vamos essa noite estar ofertando ao Senhor, pegando parte da riqueza que Ele tem nos dado, parte da prosperidade que Ele tem nos dado, e depositar em gratidão ao Senhor, tá? Se você quiser, os diáconos vão ficar em pé, por gentileza. É só você levantar uma das suas mãos